Alô, alô, bem-vinda a mais um episódio da rúbrica Maternidade. Por aqui ainda continuamos com esta criança aqui no forninho, mas que está quase a sair, e por isso, na próxima rúbrica, certamente já estou mais desovada. Bem, hoje venho falar aqui de um tema que também foi muito pedido e solicitado quando eu abri a caixinha de perguntas sobre o que é que vocês gostavam de saber. Então, o tema é o sono e os desconfortos na gravidez. Ao longo do tempo que eu falei sobre os trimestres, o primeiro, o segundo, o terceiro, também fui tocando assim de forma mais leve sobre esses temas, sobre o sono, sobre os desconfortos. Mas agora fica assim um vídeo específico para isso. E vou começar pelo sono. O sono que tem tido assim uns grandes rebuliços na realidade. Então, inicialmente, ou melhor, antes de estar grávida, Márcia é daquelas pessoas que chega à cama, encosta a cabeça e arrocha. Pode vir um caminhão cair-me em cima e sei lá mais o quê, que é difícil acordar-me, é mesmo. Nem para ir à casa de banho, nem nada. Tipo, na dica, dormia assim de seguidinha, desde que me deitava e adormecia. Normalmente até que o despertador acordava e às vezes, claro que se fosse sem despertador também acordava, mas passado muitas horas depois. Por isso, tudo começou a mudar na realidade assim a partir do primeiro, talvez do primeiro mês de estar grávida. Comecei a ter insónias, que era algo que eu não fazia ideia que a gravidez trazia, porque ouvia falar muito sobre o sono, o excesso de sono, o cansaço, dormir em qualquer lado. Ok, também tive disso, mas, por exemplo, durante o dia. Na questão de dormir à noite, eu deitava-me, adormecia, deitava muito mais cedo, porque sim, tinha muito mais cedo sono, mas depois durante a noite acordava imensas vezes, acordava mesmo muitas vezes incomodada ou porque sentia-me diferente, estranha, estava muito habituada a dormir de barriga para baixo e isso ali no segundo, terceiro mês começou a ser diferente. Parecia que cada vez que me punha de barriga para baixo acordava porque me sentia desconfortável. Acordava porque sim, porque não, e não percebia muito bem. Nem era por ter vontade de ir à casa de banho, nem era por ter vontade de comer, nem era por ter enjoos, nem era por ter nada. Simplesmente acordava e ficava às voltas da cama, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas pronto, depois, quando pegava no sono, pegava. Se bem que depois voltava a acordar, passado algum tempo, e de manhã, quando era na realidade a hora de acordar, eu estava assim com uma moleza e com uma preguiça enormes. Portanto, essa parte foi estranho, o sono excessivo antes de dormir e de manhã ao acordar, também durante o dia. Eu lembro-me que em janeiro, antes das escolas fecharem novamente, eu estava a dar as aulas e com crianças entre os 6, 7, 8 anos, elétricas, dava-me sono a meio das aulas. E eu pensei, oh meu Deus, como é que eu vou aguentar isto? O que é certo é que depois, nessa fase mais intensa de sono, passada uma semana, as escolas fecharam e eu só pensei, graças a Deus, foi, foi bom porque pude desacelerar o meu ritmo e também estar assim mais conectada com a parte do sono em casa e se me apetecia dormir, dormi um bocadinho, mas na realidade não dormi muito durante o dia. Aquilo que eu senti mais em excesso era por volta das 9 da noite, eu que estava habituada a deitar-me perto da meia-noite, por volta das 9 ficava cheia de sono e se me encostava no sofá, adormecia logo. Depois, durante a noite, havia aquelas turbulências e de manhã também tinha imenso sono para ficar. A questão do sono foi melhorando ao longo da gravidez. Nos tempos, no segundo trimestre, foi assim
um sono de dormir melhor, acordava talvez a partir do meio do segundo trimestre, ali nos 6 meses por aí, ah, talvez mais, sim, não por aí. Acordava ah, mesmo naquela questão de tenho xixi, ia, mas depois adormecia logo, portanto conseguia manter mais ativa de noite, conseguia acordar muito melhor de manhã, mas à meia da noite também dormia super bem. Acordava uma vez e nem eram todas as noites para ir à casa de banho, portanto foi assim super tranquilo. No terceiro trimestre, até entrar no nono mês de gravidez, também foi o continuar daí, também com super energia. Começou a apetecer-me dormir mais um bocadinho de manhã, ficar mais tempo na ronha. Durante a tarde, depois do almoço, sei que há muitas pessoas que comentavam comigo que faziam cestas e que tinham muito sono. Só tive para aí 2 ou 3 vezes, e na realidade não consegui dormir. Encostava-me, desligava, desconectava, fechava os olhos, mas não conseguia dormir. E agora, neste último nono mês, na realidade, é que tem sido diferente. Também por causa do calor, tem estado imenso calor, tenho gostado muito de dormir. Ando às voltas para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Vou à casa de banho por norma 2 vezes no mínimo, 3 vezes acho que foi o máximo, por noite, e tenho tido mesmo muito, muito calor, que é aquilo que mais incomoda, depois a barriga já começa a pesar. A almofada da amamentação, mesmo que eu ponha de lado para ajudar, dá-me calor, eu fico irritada porque dá-me calor. E pronto, basicamente tem sido assim a questão de oscilar o sono durante a gravidez. Relativamente aos desconfortos, eu acho que os desconfortos vêm associados também aqui à questão do sono. Por exemplo, este desconforto de não conseguir descansar porque tenho calor, porque tenho xixi, porque tenho insónias, porque tenho sono a mais, enfim. É um desconforto que depois de manhã apetece ficar no conforto, mas de resto, para mim os maiores desconfortos foram no primeiro trimestre, relativamente e graças aos enjoos, à falta de apetite e à falta de vontade de fazer nada. Acho que foi aquilo que mais me trouxe desconforto, foi a partir entre as 5 semanas e as 14 semanas. Foi quando começou o turbilhão de desconfortos no sentido de enjoos, no sentido de ter o corpo como se fosse colado a todo o sítio onde eu estava. Principalmente só me apetecia deitar-me no sofá e ficar lá o dia todo, sem comer, se fosse preciso, sem beber. Foi assim uma grande mudança, nesse sentido, que para mim foi muito desconfortável, mas também foi uma grande aprendizagem, porque consegui respeitar o corpo, consegui ir ao encontro daquilo que me apetecia, do que o corpo falava comigo, estar atenta a esses sinais, e então foram desconfortos que se transformaram depois em conforto, ao longo do resto da gravidez. E de resto, segundo trimestre foi sempre tudo ok, desconfortos tipo zero, e o terceiro trimestre agora também até, aliás, 37 semanas foi tudo impecável. A partir daí começou mais forte o calor, também entramos ali em agosto, pumbas, cheio de calor aqui nos Algarves. E foi mesmo só o desconforto do calor, dos pés inchados e do sono de noite, do calor de noite, e não consegui dormir muito bem relativamente a isso e à posição. Mas de resto foi assim super tranquilo, não me posso queixar na realidade. E esta foi a minha experiência. Por isso, se tiveres também mais partilhas, comenta, fala comigo, partilha, envia mensagem, partilha este vídeo com quem possa fazer sentido e esteja a passar pelo mesmo, porque estamos juntas.